Fala, Plihal e companheiros, um abraço para vocês e principalmente para o Paulo Brax, que é o convidado especial do Bola da Vez. A minha pergunta para o Brax é sobre Dimitri Payet, que vem sendo o grande destaque do Vasco nesse começo de temporada. E eu queria saber do Brax qual foi o grande argumento que eles utilizaram na época para trazer o Dimitri Payet da França e para um clube que estava disputando, lutando contra o rebaixamento na ocasião, e se de alguma forma ele se surpreende com essa entrega, com essa dedicação do Payet, que perdeu mais de 8 quilos, tem demonstrado uma grande forma física, se ele imaginava que o Payet pudesse se entregar de corpo e alma a um clube brasileiro. Um abraço para vocês, bom programa, saudações. Obrigado, Brenner. Você é o pai da criança? Você quem Não, idealizou a não. vinda do Payet? Não sou o pai da criança. Eu acho que ele mesmo é o próprio pai dele, porque ele não é só um grande atleta, ele é um grande ser humano. Ele é um grande homem, é uma grande pessoa que a gente teve a oportunidade de trazer para cá. O mérito é dele. A contratação do Payet, ele era uma reivindicação da torcida e nossa ter um camisa 10. Desde 2022, em que o Nenê a usava, e o Nenê honrou muito a camisa do Vasco. Mas em 2023 a gente precisava de um outro perfil, isso foi até explicado para o próprio Nenê. E ainda temos em 2023 o falecimento do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história, que é o maior camisa 10 da história do Vasco. Então essa nossa busca ela era de mais tempo. A gente buscava um camisa 10 e não poderia ser um qualquer camisa 10. É óbvio que a gente tinha que trazer um camisa 10 para que ele jogasse, adaptasse ao estilo de jogo, tanto do Barbieri e depois do Ramon Dias. E a proximidade com o Payet foi assim que eu descubro que ele não vai ficar no Marselha, porque essa informação não existia no início da janela. E a gente estava muito próximo de contratar um outro camisa 10, um que deu uma repercussão muito grande, inclusive, ainda bem que não veio, porque ele nunca quis vir para cá, e teve uma repercussão até no âmbito político, para que ele viesse, o Luciano Vieto. O Vieto. Estava praticamente certo com a gente. E antes dele, a gente estava com um pré-contrato com outro atleta que era um camisa 10 na Europa. Então, quando eu... Qual que é? A gente adora saber. Fala aí, Paulo. É um ex-atleta do Atlético de Madrid, isso eu posso te dizer. É um ex-atleta do Atlético de Madrid que a gente se aproximou, fez um pré-contrato com ele, mas ele rompeu o pré-contrato. Depois em off eu te passo. Mas era para ser um camisa 10. Era para ser um camisa 10, um falso 9, camisa 10. A gente chega na Europa... Pensa aí, Eugênio. Não, depois eu dou a resposta da enquete. A gente vai para a Europa para tirar um camisa 10 fora da casinha, fora da caixa. Quando eu descubro que o Payet está se desligando do Olympique de Marseille, eu vou atrás do Túlio de Melo, que jogou com o Payet no Lille. O trio era Hazard, Payet e Túlio de Melo, no Lille, em 2011, 2012, 2013. E o Túlio fala assim, Paulo, conheço muito ele, não custa, vou ligar. Até para saber como é que é, a sua pergunta do Orejano, como é que é o atleta, como é que é o ser humano? Ele gostaria de jogar no Brasil, ele não gostaria de vir para cá, qual o movimento que ele quer de carreira, 10 anos de Olympique, a torcida quase não deixou ele sair de lá. Ele é uma lenda, né? É uma lenda. E as reuniões com ele, consegue a primeira reunião... eu não falo francês, até passei a aprender a falar francês um pouco depois, por causa dele. Eu fiz esse acordo com ele, você faz aula de português, eu falo aula... Você emagrece e eu aprendo a falar francês. Na segunda, terceira reunião, eu tenho uma clara convicção que ele gostaria de vir ao Brasil. Tive minhas estratégias, estudei bastante onde ele nasceu, que é a Ilha da Reunião. Fiz um paralelo entre Ilha da Reunião e Brasil e Rio de Janeiro. Fiz um paralelo até das belezas naturais da Ilha da Reunião. A Ilha da Reunião tem uma montanha, para você ver o que o executivo tem que fazer para, às vezes, trazer um jogador. Tem uma montanha muito parecida com a montanha que tem lá no CT do Vasco, na frente do CT do Vasco. Foram todas reuniões presenciais? Não, todas por vídeo. Ah, tá. Eu não fui. Eu iria para a Europa para fechar, mas na última reunião ele falou assim, não precisa vir, eu estou indo para o Rio. E eu só acreditei quando ele desembarcou, porque é uma contratação muito grande. E a torcida do Vasco lotou a torcida só acreditou também quando ele desembarcou. 4 da manhã, numa madrugada fria, que é raro no Rio de Janeiro. Tinha mais de 5 mil pessoas. Então eu utilizei de outros argumentos além da questão do futebol. O que eu expliquei para ele da parte esportiva? A gente não mente para atleta, né? O projeto esse ano, permanecer na Série A. O ano que vem, brigar por títulos.
Esse é o projeto. E você vai capitanear esse projeto a partir do ano que vem. E está acontecendo. Está acontecendo. Ele está performando em alta, ele chega com um sobrepeso, ele chega com um percentual maior, mas era por conta do final de temporada lá e meio de temporada aqui. Mas ele é um ser humano diferente, diferenciado. É uma pessoa extremamente educada, que se adaptou rapidamente ao centro de treinamento, aos atletas, que começaram a brincar com ele, mesmo ele não falando a língua. Então, nessa negociação, ele é o pai da própria negociação. Lógico, eu fui o executivo que assinei, mas eu tive a ajuda do amigo dele, que foi o Túlio, que jogou com ele, e de todo o convencimento que a gente fez... E qual é a resposta da enquete? Depois a gente fala. Pode falar. Depois a gente fala desse nome. Era um jogador que também, ainda bem que não veio, porque o pai é muito maior do que ele, mas depois a gente fala dele. E depois você solta em algum programa. Em relação ao Paulinho, que é outra polêmica que eu acho que, não estou dizendo da sua pergunta, mas é uma polêmica vazia. O Paulinho não tinha nenhuma condição de vestir a camisa do Vasco em 2022 e 2023, por um simples motivo: a viabilidade financeira e a negativa que eu tive dos investidores de investir no jogador como o Paulinho. É óbvio que o Paulinho valia. Ele era mais caro que o Payet, por exemplo, de salário. Não é questão de salário, eu não vou ficar comparando salário, mas a operação como um todo. Você está comparando um jogador de 36 do jogador sub-23. É óbvio que os números são muito diferentes, ainda que ele tivesse para sair do Bayern. Eu fui o primeiro, isso pode ser confirmado com o próprio empresário do Paulinho, que é um cara muito correto, conhecido no mercado e correto, que é o Carlos Leite. Eu procurei ele em 2022 para trazer o Paulinho da Alemanha para o Vasco, para ele ser talvez a primeira contratação do Vasco. E quando eu submeto a negociação, porque eu recebo esse sinal verde da negociação por parte do staff e do jogador, quando eu coloco a negociação no âmbito do investidor, a negativa ela é de cara. É uma negativa de cara. E eu também não sou, eu sou respeitador, eu cumpro ordem, eu sou disciplinado, mas eu também não me resigno com um não de cara. Eu tentei mais umas vezes. Partiu da 777 a negativa. Mas era natural. Sim. Era uma negativa natural. Era um investimento que ele poderia não permitir que eu contratasse 8, 10 jogadores espinha do elenco. Então, naquele momento, era impossível. Então, quando eu falei que o Paulinho não cabia no orçamento do Vasco de 22 e 23, eu reafirmo isso. Não por vontade dele, por vontade do staff, mas o Vasco não tinha condição financeira de contratá-lo. Né? Você, apesar de jovem, está longe de ser bobo. E você sacou ali naquela última entrevista coletiva, pós-vitória e permanência na Série E, vitória contra o Red Bull Bragantino e permanência consequente na Série A, que o Ramon Dias e o seu filho Emiliano, na hora que você falou em continuidade no trabalho para 2024 e tal, olharam um para a cara do outro. Até acho que é o Emiliano quem olha para o Ramon, né? Eu não sei se você percebeu na hora, mas depois você viu essa imagem. O que você sentiu? Não percebi na hora e demorei para receber essa informação. Quando a recebi, questionei, e a palavra dos dois para mim é que eles estavam questionando a permanência deles próprios, que eles não tinham assegurado a permanência deles. E eu havia falado na frase anterior que era 100% garantido deles ficarem, e depois eu falei da minha permanência. Então, esse entreolhar deles, segundo eles, foi um delay da frase anterior que eu disse que eles permaneceriam. Eles tinham um contrato, mas eles me disseram que estavam ainda analisando se iam ficar ou não. Ninguém sabia do meu desligamento dentro do CT do Vasco, nenhuma pessoa. Você, apesar de jovem, está longe de ser bobo. E você sacou ali naquela última entrevista coletiva, pós-vitória e permanência na Série E, vitória contra o Red Bull Bragantino e permanência consequente na Série A, que o Ramon Dias e o seu filho Emiliano, na hora que você falou em continuidade no trabalho para 2024 e tal, olharam um para a cara do outro. Até acho que é o Emiliano quem olha para o Ramon, né? Eu não sei se você percebeu na hora, mas depois você viu essa imagem. O que você sentiu? Não percebi na hora e demorei para receber essa informação. Quando a recebi, questionei, e a palavra dos dois para mim é que eles estavam questionando a permanência deles próprios, que eles não tinham assegurado a permanência deles. E eu havia falado na frase anterior que era 100% garantido deles ficarem, e depois eu falei da minha permanência. Então, esse entreolhar deles, segundo eles, foi um delay da frase anterior que eu disse que eles permaneceriam. Eles tinham um contrato, mas eles me disseram que estavam ainda analisando se iam ficar ou não. Ninguém sabia do meu desligamento dentro do CT do Vasco, nenhuma pessoa.